O futuro político do Brasil está em jogo e você vai perceber que não há nenhum exagero na minha fala. Nesse final de semana, Lula esteve na cidade de Diadema, em São Paulo, fazendo ali a sua campanha. E lá ele fez um discurso muito duro contra o orçamento secreto, atacando assim o Arthur Lira. Lula fala abertamente que ele é contra o orçamento secreto e vai querer abolir essa prática em 2023. Só que nos bastidores, o Bolsonaro também reclama do orçamento secreto porque é uma prática ilegal e o futuro do país, como eu falei no início do vídeo, está em jogo. Mas você acha que o orçamento secreto é ilegal? Coloque nos comentários o que você acha dessa prática e principalmente do Arthur Lira. Deixe o seu like e envie um superchat pro vídeo clicando no botão de valeu aí embaixo. E você tem visto, tem acompanhado também, eu acredito, que o Lula está percorrendo o estado de São Paulo, fazendo a sua campanha e promovendo ali os seus candidatos, o Fernando Haddad para o governo e o Márcio França para o Senado. E nesse final de semana eles estiveram em Diadema, é uma cidade ali da grande São Paulo. E lá, mais uma vez, Lula começou a atacar o orçamento secreto, fazendo duras críticas também ao Arthur Lira. Porque falar hoje de orçamento secreto é falar sobre o Arthur Lira. E vocês sabem que essa cruzada do Lula contra o Arthur Lira já ocorre há um bom tempo. Na primeira vez que eu vi o Lula falando de modo mais contundente sobre o orçamento secreto, eu fiz um vídeo, vou deixar o link aqui no card, e eu falei, há uma guerra em curso entre o Lula e o Arthur Lira, uma guerra entre os poderes. E não somente do Lula e do Lira, mas uma guerra de fato entre os poderes, entre o legislativo e também o executivo. Porque o Bolsonaro, ele pode não falar publicamente, mas ele comunga da mesma opinião do Lula a respeito do orçamento secreto. E o Bolsonaro também vai tentar abolir o orçamento secreto caso ele consiga, por um milagre, derrotar o Lula e voltar a ser presidente em 2023. Porque nesses últimos anos, o Bolsonaro até engoliu o orçamento secreto, mas ele não quer mais tolerar isso e também não pode, porque o orçamento secreto é uma prática ilegal. E eu nem vou aqui no meu comentário fazer aquela firula dizer, ah não, o orçamento secreto ele é ilegal, mas ele é imoral. Não! O orçamento secreto é uma prática ilegal, porque ele fere um dos principais princípios, principais princípios da nossa Constituição, que é a harmonia entre os poderes. Então mesmo o orçamento secreto, sendo legalizado, estando previsto na legislação, ele fere essa parte essencial, que é a harmonia entre os poderes. E a harmonia entre poderes, pessoal, não é simplesmente eles não brigarem, eles não se atacarem. Não é somente isso, é também isso. Mas todos os poderes precisam ter a mesma força. E hoje isso não acontece. Hoje o poder mais forte que nós temos no Brasil é justamente o poder legislativo, por causa do orçamento secreto. A Luísa Trajano, que é a dona do Magazine Luiza, falou exatamente isso recentemente. Na sexta-feira ela falou o seguinte, hoje o legislativo manda no Brasil. E de fato manda. O Arthur Lira, ele sempre falou que ele queria, nos bastidores ele fala isso e às vezes vaza publicamente, que ele queria implementar um semipresidencialismo no Brasil. E hoje ele conseguiu fazer isso. Hoje, com o orçamento secreto, o legislativo é muito mais forte. Então pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, pode ser a Paulinha Guerreiro, pode ser o Ciro Gomes, pode ser qualquer um. O executivo está subjugado ao legislativo. Você concorda com essa minha fala? Se inscreva no canal. E como funciona esse orçamento secreto? Por que ele é tão poderoso? Porque é diferente das outras emendas que nós possuímos, as emendas de bancada, as emendas de parlamentar, as emendas para as campanhas. Tudo isso você sabe, está previsto, sabe quanto é, para quem foi, sabe os valores. O orçamento secreto não. O orçamento secreto é um grande valor que nós temos, a gente sabe esse valor, mas como que é feita a distribuição? Ao bel prazer do relator do orçamento e do presidente da Câmara dos Deputados. Se o presidente não quiser liberar nenhuma verba, ele não libera. Se ele quiser liberar toda a verba para um parlamentar, ele pode liberar. E aí que está o problema. Para quem que ele vai liberar? Para quem ele quiser, para quem ele achar bonito, para quem ele achar interessante. E para quem for mais interessante também. Então o poder todo está no orçamento secreto. É praticamente o mensalão dos governos petistas, só que ele é legalizado, apesar de ferir o princípio da Constituição. Então hoje não há uma votação do governo que não passe pelo orçamento secreto. E aí você vai falar o seguinte, ora, mas já não é assim? Já não rola mais ou menos essa negociação anteriormente do governo liberando dinheiro, liberando algumas emendas para que os parlamentares pudessem votar? E você está certo. Só que há uma diferença muito básica e importante nessa negociação. Era o seguinte, o governo federal antigamente, eu quero aprovar um projeto meu. Então vamos chamar os líderes de bancada e vamos negociar. O que vocês querem? Eu quero isso, eu quero que saia esse ponto, eu quero que acrescente esse outro aqui. Beleza, nós vamos tentar ajustar a lei.
Era assim que funcionava no passado. O poder estava na mão do executivo de trazer a proposta e ofertar a negociação. Só que o legislativo também tinha um poder, que era a quantidade de pessoas necessárias para votar e aprovar a proposta. Certo, certo. Como que é hoje? Hoje, o presidente da Câmara, no caso o Arthur Lira, ele vai definir: eu quero que esse projeto seja aprovado, eu não quero que esse projeto seja aprovado. Então, se ele não quiser que um projeto do governo seja aprovado, ele pode distribuir o orçamento secreto e aí o que acontece? Ele esvazia o projeto. Aconteceu isso com a CPI da CPI do MEC. Ah, mas não foi o Pacheco? Não, não, não. Lá atrás, quando houve todo o problema envolvendo os pastores, a prisão do Milton Ribeiro, nós tínhamos a quantidade suficiente de assinaturas para abrir uma CPI no passado. Só que rolou o orçamento secreto para o senador Stephenson. E aí o senador Stephenson retirou a sua assinatura, esvaziando assim a comissão com o orçamento secreto. Então hoje, perceba, o poder está no legislativo. O Arthur Lira, ele faz o que ele quiser. Então pode ter presidente, pode não ter, que ele propõe, ele faz, ele acelera, ele desacelera, ele esvazia. Ele tem todo esse poder. E é claro que o presidente da Câmara agora subjuga o executivo. Por isso que tanto Lula quanto o Bolsonaro estão insatisfeitos com essa prática e querem aboli-la. Mas o Arthur Lira sabe disso tudo e ele quer institucionalizar o orçamento secreto e é por isso que esse é o momento mais importante para o nosso futuro político. E não estou falando de pleito, mas sim de uma decisão do Arthur Lira e também do Centrão para institucionalizar o orçamento secreto. Se de fato o orçamento secreto se tornar impositivo, ou seja, obrigatório o seu pagamento em 2023, acabou o presidencialismo no nosso país. Nós vamos entrar em um semipresidencialismo branco que quem manda no país é justamente o presidente da Câmara dos Deputados, ou no caso, o Arthur Lira. Você tem essa mesma preocupação? Você entendeu isso tudo? Se você não entendeu, deixe nos comentários e também se inscreva no canal. E por que eu falo tudo isso? Porque, pessoal, o Lula fala abertamente que vai ser contra o orçamento secreto e ele está liderando as pesquisas de intenção de votos muito na frente do Bolsonaro e o próprio presidente também dá ali os seus sinais de que ele está querendo jogar a toalha. Já fiz vários vídeos, o link vai ficar aqui no card para que você possa entender. E nenhum parlamentar vai querer perder esses poderes. Porque se o Lula retirar, acabar com o orçamento secreto, trazendo essa verba para o executivo vai ter mais força para negociar com o legislativo. Então o que o Arthur Lira quer fazer? Passou lá no Senado, junto na lei das diretrizes orçamentárias para o ano 2023, do senador Marcos Doval, que foi aquele que falou que recebeu lá tantos milhões para votar no Rodrigo Pacheco, e tá tendo um problema absurdo com o partido dele, que o orçamento secreto se torne impositivo a partir de 2023. E o que significa se tornar impositivo? O orçamento secreto vai ter que ser pago independentemente de quem for o governante. Então essa é uma jogada que o Centrão está fazendo junto com o Arthur Lira para evitar perder o orçamento secreto em um eventual governo Lula em 2023. Ah, mas o Bolsonaro não vai querer acabar com isso? Vai. Só que há um problema. O Bolsonaro, para acabar com o orçamento secreto, ele precisaria contar com uma ampla popularidade, o que ele não tem. Mesmo que o Bolsonaro vença o pleito, ele entraria muito desgastado, não tendo apoio suficiente para acabar com o orçamento secreto, apesar dele ter, obviamente, a intenção. E o Lira sabe que caso ele perca, com a vitória do Lula, ele não vai mais ser reconduzido para a presidência da Câmara. Então o que ele quer fazer? Ele quer criar uma outra comissão para gerenciar o orçamento secreto e ele sendo indicado pelos seus pares para poder virar ali o relator do orçamento secreto. Eu já expliquei toda essa jogada, o link vai ficar aqui no card. Então isso é um problema, porque aí ele instaura o semipresidencialismo de fato no nosso país. Essa é a estratégia que o Arthur Lira está pensando já para 2023. E é claro que se for aprovado o orçamento secreto impositivo, por mais que Lula tenha 100%, 110% de aprovação, ele não vai conseguir tirar. Por que não vai conseguir tirar? Porque para tirar precisa passar por uma votação. E a votação passa por onde? Pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado. E me fala, qual senador, qual deputado vai querer retirar dinheiro da casa e passar para o executivo? Nenhum. Porque o orçamento secreto significam mais emendas, significa mais dinheiro e isso significa mais força nas suas localidades e mais chances deles serem vitoriosos em pleitos futuros. Então não adianta. Mesmo que Lula seja aprovado com tantos por cento. Ah, Lula tá com 120%. Bolsonaro tá bombando. Surgiu uma terceira via. Não tira. Não tira. E essa votação vai acontecer possivelmente na volta do recesso. Na volta do recesso. Então é muito importante que a gente esteja a postos e que a gente precisa fazer pressão. Nós não podemos permitir
que o orçamento secreto se torne algo impositivo. Porque se isso acontecer, muda completamente a configuração, institucionaliza a mudança da configuração dos poderes e nós vamos entrar no semipresidencialismo, no semiparlamentarismo, no que você quiser, como você quiser chamar. E o STF, obviamente, vai ser acionado com relação a isso. Mas perceba, há uma preocupação tanto de Lula quanto de Bolsonaro e de todos os outros candidatos que estão disputando a presidência da República. Porque com o orçamento secreto impositivo, eles não poderão fazer absolutamente mais nada. Eles vão ter que abaixar a cabeça para o presidente do Congresso ou o presidente da Câmara dos Deputados. E ele é selecionado pelo povo? Não. Ele é selecionado pelos pares. Ele é selecionado pelos deputados. Por isso que estaremos num semipresidencialismo.